Manchas brancas na pele, vitiligo, já ouviu falar? Se inscreve no canal e assiste esse vídeo que a gente vai abordar esse tema que hoje está em alta. Eu vou falar com vocês sobre vitiligo. Hoje tem modelo super famosa com vitiligo, sem se preocupar com o tratamento, e isso é ótimo. O vitiligo é uma doença que não traz danos internos, né? Não tem danos aos nossos órgãos, ele é um dano na pele. Então, se você aceita as suas manchas e se você consegue sim viver de maneira plena com elas, não é obrigatório tratar, tá bem? Agora eu vou falar do vitiligo no geral, e aquele paciente que sente necessidade de buscar tratamento, fique à vontade. Hoje a gente pode sim tratar ou simplesmente aceitar as manchinhas e viver com elas. O vitiligo é uma doença então que traz as manchas brancas na pele, a despigmentação da pele. É uma doença crônica, autoimune, tem sim uma predisposição genética, ela não é transmissível, não passa para ninguém, tá legal? E ela vai causando a despigmentação da pele. Todo mundo pode ter vitiligo? Teoricamente sim, se você carrega aquele genezinho e a sua imunidade, ela começa a destruir os seus melanócitos, que são as células que produzem a tinta da pele, a pessoa acaba desenvolvendo vitiligo. As áreas do corpo onde a gente mais tem lesões são as áreas de pequenos traumas e atritos, como mãos, extremidades e dobras como o cotovelo e joelho, os pés, áreas da face onde a gente tem pequenos traumas todos os dias, pequenos atritos todos os dias, e na região genital. Esses são os pontos mais afetados, mas ela pode afetar o corpo inteiro, tá? No Brasil, nós temos um grande pesquisador de vitiligo, que é o Dr. Caio Castro, lá de Curitiba, que foi meu professor, um beijo para ele. E ele trabalha nessa parte de pesquisa tanto genética quanto medicamentosa, atende muitos pacientes. E uma coisa que ele nos ensinou sempre é que o vitiligo tem duas fases, uma fase de estabilidade e uma fase de progressão da doença. E a gente tem que identificar essas fases para melhor atender e tratar esses pacientes. O paciente que está na fase de progressão, ou seja, que as manchas estão aumentando tanto de tamanho quanto de quantidade, eu preciso abordar ele para bloquear o processo imune que está acontecendo. Então eu vou usar medicações à base de esteroides orais e tópicos, eu vou usar metotrexate, que é uma medicação antiga para outras doenças e que hoje vem ajudando no vitiligo. Eu vou utilizar também medicações novas que ainda não estão liberadas no Brasil, mas que já estão em pesquisa e que são promissoras, como os inibidores da JAK. Esses pacientes merecem, por exemplo, tacrolimus na sua prescrição. Eu estou mencionando aqui algumas das terapias que a gente pode ter para bloquear o processo imunológico de destruição da célula que produz a cor da pele. Quando esse paciente está estável, ou seja, as lesões pararam de progredir, eu vou mudar ele de classe e vou abordar ele como uma manutenção e estimulando a repigmentação. Esse estímulo eu tenho um grande aliado como a fototerapia, o UVA e o UVB. Antigamente os pacientes falavam que era a câmara de fototerapia, lembrava a câmara de bronzeamento, mas não é a mesma coisa. Então tem sim para corpo todo e tem para áreas localizadas, pequenas câmaras para mãos, para pés, tem as lâmpadas que a gente pode localizar o tratamento no rosto. A terapia UVA e UVB, ela ajuda na repigmentação, ela estimula a volta da coloração. Por quê? Um melanócito, que é aquele que produz a tinta, ele pode ter morrido nessa área, mas do ladinho eu tenho áreas que ainda têm melanócitos saudáveis e eles lançam como se fossem pequenas extensões, bracinhos, que levam a melanina para áreas distantes deles. Então nessas áreas laterais à mancha eu consigo repigmentação de fora para dentro. E uma outra coisa muito bacana, as nossas células tronco que estão dentro dos nossos folículos, elas também podem ser estimuladas na repigmentação e a partir do folículo do pelo a gente vê que a pigmentação volta a ser produzida. E isso é o nosso objetivo nessas áreas, tá?
Nessa fase de estabilidade, tem muitas cidades onde não tem câmara de UVA e UVB. Aqui em Foz, por exemplo, a gente não tem disponível para todos os pacientes, temos UVB em lugares específicos, tá? Então, a fototerapia muitas vezes não está disponível. O que eu vou fazer? Eu vou induzir a repigmentação com outras medicações. A gente tem sim hoje medicações para esse tipo de indução. Algumas precisam de muito cuidado porque deixam a pele sensível para queimaduras solares, mas nós temos essa opção. O próprio tacrolimus que eu mencionei, ele também faz parte da manutenção na hora de induzir aí a repigmentação do vitiligo. É importante também que esses pacientes saibam que existem associações com outras doenças. Então, quando ele desenvolve o vitiligo, a gente vai pesquisar essas outras doenças imunológicas. Uma das mais comuns é a doença da tireoide, né, as tireoidites autoimunes, e outra muito comum, a alopecia areata, que é aquela queda de cabelo em forma de áreas de pequenas placas. Podem ter outras doenças imunológicas associadas, mas são mais raras. O paciente com vitiligo, ele precisa tomar cuidado com os desencadeantes, o que causa piora, o que causa expansão da doença. Então, por exemplo, atrito, objetos muito apertados no punho, cintos muito apertados ou hábitos de atrito, né, das regiões precisam ser corrigidos para que aquelas áreas não percam ali mais e mais pigmento. Estresse emocional desencadeia bastante também. Nós temos muitos casos onde o paciente tem uma piora relevante quando sofre uma perda familiar ou um internamento por outras doenças, tá? Então a gente tem sim que abordar a parte emocional. E cremes, a gente fala, não, mas é só um creme anti-rugas, né? A mulher com vitiligo também tem vaidade, ela também quer cuidar dessa parte. Ou, esse é um creme para uma outra manchinha, uma manchinha solar, uma mancha escura na pele do rosto e a pessoa tem vitiligo no corpo. A gente tem que cuidar muito, tem muitos cremes que desencadeiam vitiligo na pessoa que é portadora. Por exemplo, cremes clareadores com hidroquinona, não pode, é contraindicado em quem tem vitiligo, tá bem? Lembrando que essa pele, ela não tem proteção contra a radiação ultravioleta. Então, esses pacientes têm que usar filtro solar. Falar, mas eu quero bronzear a pele para voltar a ter cor. Não, lembra, aquela pele não se protege contra a radiação porque ela não tem mais melanina. Então, tem que passar filtro solar para que a gente não tenha queimadura solar e não tenha o envelhecimento precoce da pele. Muitos pacientes me perguntam, quem tem vitiligo tem maior chance de câncer de pele no local? Alguns estudos hoje apontam que não, que essa pele ela faz um outro mecanismo compensatório, ela aumenta uma proteína chamada P53 e aumenta a sua espessura para se proteger da influência sobre o câncer de pele. Então, para tentar corrigir essa proteína, ela corrige o risco do câncer. Ainda não é estatisticamente algo que a gente possa afirmar, mas existe sim comprovação de que esses dois pontos de proteção eles aumentam. Então, sobre o câncer de pele no vitiligo, ainda existem controvérsias, pode ser que esse risco não seja tão aumentado quanto a gente imaginava antigamente. Eu acho que o paciente com vitiligo, ele tem que ter essa opção do tratamento e do cuidado, e ele também tem que ter a aceitação da sociedade, de todos nós, de que ele tem uma pele diferente e que isso não é nem melhor e nem pior, e ele pode sim conviver sem tratar o vitiligo. Espero que esse vídeo ajude vocês e que vocês, se tiverem dúvidas, deixem ali nos comentários para eu responder depois.